vereadoras, população presente. Inicialmente, gostaria de dizer que não fiz perguntas à secretária Laura Barreto, porque passei o dia perturbando-a, em relação à questão dos pagamentos. Fui muito bem recebido, fui muito bem atendido. Gostaria de dizer e de corroborar que todas as palavras aqui ditas por ela são a mais pura verdade. Tenho acompanhado o trabalho da secretária, assim como do secretário Deodoro Azevedo, de administração, e hoje foi um dia em que, desde manhã, nós iniciamos essa luta de cobrar aos dois que o compromisso do governo fosse cumprido com as categorias. Conseguimos chegar ao final da tarde com esse patamar de quase 600 servidores que ainda não haviam recebido seus pagamentos, ter o repasse feito à Secretaria de Fazenda, e um restante de mais ou menos 200 servidores que serão contemplados a partir de amanhã. Nesse momento, a categoria da educação se reúne em Assembleia para decidir o seu futuro. Nesse sentido, senhor presidente, eu gostaria de dizer que as nossas próximas lutas em relação à educação serão em relação ao ensino médio. Superada essa fase, ainda não superada, porque ainda faltam esses pagamentos, a gente vai entrar na luta pelo ensino médio, Colégio Municipal de Barbosa, Colégio Maricap em Tamoios e todas as outras unidades que possuem essa modalidade e nós não podemos deixar que acabe em nosso município. Nesse sentido, a gente está apresentando na sessão de hoje um projeto de lei que regula a formação de conselhos escolares nas escolas, nas unidades de educação, para que a gente possa ter uma gestão compartilhada e democrática da educação na nossa cidade. Mas, na verdade, o que me traz aqui a essa tribuna na noite de hoje, senhor presidente, é a minha curiosidade. Eu tenho, como pessoa e como cidadão, alguns defeitos. Dois deles são ser muito curioso e muito ansioso. Então, quando eu vi as publicações dos 3 primeiros contratos emergenciais do governo municipal na mídia local, no Jornal do Céu dos Lagos, eu fiz questão de pesquisar mais ou menos a fundo e, por isso, protocolei nesta casa um requerimento solicitando a cópia de teor desses 3 contratos, que estão dentro do tempo regimental de 5 dias, aguardando para entrar em pauta, para que nós pudéssemos ter acesso total às informações, porque algumas nós acabamos tendo exatamente por causa da minha ansiedade. Sendo assim, nós precisamos lembrar que os 3 contratos foram firmados pela Concercaf e geraram um valor de mais de 11 milhões no orçamento anual, que chega a 48 em 3 meses. E eu gostaria de falar um pouco sobre cada uma das 3 empresas, para que a gente tivesse algumas informações. Como eu não consegui esperar a aprovação do requerimento, eu fui atrás das informações e acabei sabendo algumas coisas. Só não achei os contratos, por isso vou fazer o requerimento pedido. Uma das empresas é a Hashimoto Manutenção Elétrica e Comércio Limitada, que firmou um contrato com o governo municipal, com a Prefeitura de Cabo Frio, pelo período de 3 meses, um contrato emergencial, do valor de R$ 1.529.950,91 para os serviços de manutenção corretiva de sistema de iluminação pública. O interessante dessas empresas, inicialmente, senhor presidente, é perceber que no quadro de sócios dessa unidade empresarial, nós temos 2 nomes: a senhora Jandira Cristina Verderame Jesus e o senhor Igor dos Reis Luiz Mendes. A senhora Jandira Cristina, ela foi tesoureira do partido PRTB em 2008, quando o candidato a prefeito de Duque de Caxias é o atual prefeito Washington Reis. E, não sei se por um acaso, a empresa fica exatamente em Duque de Caxias. O vice-presidente desse partido em 2008, o senhor João Carlos Grilo Carletti, foi secretário de obras do prefeito Washington Reis e, inclusive, é réu, junto com o prefeito, numa ação de improbidade administrativa. O senhor Igor dos Reis Luiz Mendes, que é o outro sócio dessa empresa, também é réu por improbidade administrativa, porque foi pregoeiro da Prefeitura de Teresópolis em 2009, acusado, inclusive foi matéria no jornal o Globo em 2012, acusado de favorecer empresas de Duque de Caxias nos pregões de Teresópolis. Coincidências, talvez mais informações relevantes para nós pensarmos. O valor pago pela Prefeitura
ele é um tanto quanto acima do mercado, e eu fiz questão de pesquisar isso também. Eu sou muito curioso e sou muito ansioso. Nova Friburgo, a mesma empresa fez um contrato em março de 2016, portanto há pouco tempo, 35% mais barato para executar o mesmo serviço. Quanto à Prefeitura de Mesquita, em maio do ano passado, também há pouco tempo, exerceu o mesmo serviço com a mesma empresa por um valor 64% mais barato. Vou encaminhar para a segunda empresa, que é a Connect Locação de Veículos. Um caso bastante interessante, porque ela promove a contratação de 15 ambulâncias pela Concercaf. Olha que interessante. Eu fiz questão, senhor presidente, como eu já falei, porque eu sou muito curioso, sou muito ansioso, né, de pesquisar a natureza da Concercaf. Para isso eu fui na lei que cria a autarquia, a Lei 2471, de 22 de janeiro de 2013, onde no artigo 2º, que trata das atividades dessa empresa, da autarquia, na verdade, nada se fala sobre saúde, nada se fala sobre aluguel de automóveis. No artigo 10, os serviços de saúde são exclusivos para os funcionários da autarquia, e eu tenho dificuldades em acreditar que as 15 ambulâncias sirvam apenas para os funcionários da autarquia. O que se vê é uma contratação de um serviço de saúde por uma autarquia que não tem essa função constitucional, portanto, na nossa opinião, um contrato ilegal. Mas as questões não param por aí. Nós fizemos uma análise, senhor presidente, o valor é de R$ 735 mil por 3 meses, 15 unidades de ambulância, sendo 2 com UTI e as outras 3 aquelas unidades básicas. Eu fiz a média do aluguel de cada ambulância, que custa R$ 16.340 por ambulância por mês. O interessante é que esse valor, nós temos um contrato de 3 meses, se esse contrato durasse mais um mês, 4 meses, com uma ambulância só alugada em 4 meses, nós poderíamos alugar um hospital inteiro, em Diadema, cidade de São Paulo, que tem quase 3 vezes o tamanho da população de Campo Grande. Gostaria de lembrar ainda, e a minha curiosidade é bastante grande, por isso eu fui atrás dessas informações, tenho muita vontade de ler os contratos, exatamente por causa disso, que recentemente o governo do PMDB, né, do Executivo da União, o presidente Michel Temer, fez entrega de ambulâncias no estado do Rio Grande do Sul, e os valores foram os seguintes. Isso está disponível na rede mundial de computadores. Ambulância de suporte básico, R$ 150 mil, valor de compra. Ambulância com UTI, R$ 297 mil, valor de compra. Isso significa que com o valor gasto do aluguel de uma ambulância por 9 meses, nós compraríamos uma para o município, ao invés de estarmos alugando, provavelmente, uma viatura já usada, já não no seu estado perfeito. E eu gostaria de fazer um questionamento, e eu não posso deixar de lembrar, quando a gente fala em ambulância, senhor presidente, do que tivemos na gestão passada, né, onde o senhor, inclusive, foi um dos principais líderes nesse posicionamento contra contratos firmados pelo governo anterior com a construtora Zadar pelo aluguel de 25 ambulâncias. Posicionamento que nós fomos completamente a favor e corroboramos, né, a sua posição por ter a ver exatamente com a fiscalização do Poder Executivo, que é a função do legislador, e parabenizamos Vossa Excelência por isso. Mas eu gostaria de lembrar que se nós tirarmos a média do valor gasto no atual governo com aluguel de ambulâncias, nós chegamos a um valor de 16 mil, mais ou menos 16 mil reais por ambulância por mês, enquanto o contrato anterior, também na minha opinião, na nossa opinião, abusivo e desrespeitoso, custava 10 mil. Portanto, o contrato do governo atual ele é 50% mais caro do que o do governo anterior, que já era um abuso. E a gente precisa lembrar das determinações do Ministério da Saúde, que contemplam, porque eu sou muito curioso e sou muito ansioso, eu inclusive anotei o nome da portaria, é a portaria 2048 do Ministério da Saúde, que proporciona uma média de uma ambulância a cada 50 mil habitantes. Claro, quanto mais ambulância, melhor. Mas me lembro que o senhor fez um desafio nesta casa no mandato passado, de que o governo
pudesse, se possível, perfilar as 25 ambulâncias em frente à Câmara durante a sessão. E eu gostaria de refazer esse desafio ao governo atual, que pudesse perfilar essas 15 ambulâncias em frente à Câmara Municipal para provar que realmente elas foram contratadas e realmente foram alugadas. E não vai aqui nenhuma acusação, mas um desejo de ver a verdade. E acreditamos que o governo certamente aceitará o nosso desafio e promoverá a justiça. Dessa forma, eu queria avançar já para terminar. Vou pedir também um pouco da benevolência de Vossa Excelência em relação ao tempo, se possível, para a terceira empresa, que fez o contrato emergencial 03, que é a Prime Serviços Terceirizados Eireli EPP, que foi contratada pela Concercaf também para exercer os serviços de limpeza e coleta de lixo. Especificamente, contratação de empresa para serviços de limpeza urbana do município de Cabo Frio. E aí eu gostaria de lembrar, em primeiro lugar, e não poderia deixar de citar, como foi citado pelo novo presidente, a presença de membros do CREA e da ASAERLA aqui, que esta empresa, que é localizada em Alfenas, em Minas Gerais, ela não tem o CREA do Rio de Janeiro, mas somente o CREA do Estado de Minas Gerais. Portanto, pelos artigos 13 e 33 da Lei 8666, que é a Lei de Licitações, e o artigo 15 da Lei 594 de 66, ela se encontra proibida de atuar nesse tipo de serviço no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. O contrato, pelo artigo 15, seria nulo de pleno direito, pelo fato da empresa não poder emitir documentos simples como o ART, que permite o exercício desse tipo de serviço. Caso semelhante aconteceu na implosão da ponte em Arraial do Cabo, como acompanhamos, onde a empresa também não estava credenciada e deu aquela confusão toda. E eu gosto, ao contrário do que alguns pensam, de evitar confusões e não de criá-las. Então, entendo que esse contrato precisa ser nulo de pleno direito. Eu gostaria de avançar, já para finalizar, estive observando esse contrato, mais uma vez, porque sou muito curioso e muito ansioso, pesquisando também o seu sócio majoritário, que é o senhor Duano Gonçalo, que é empresário em Minas Gerais, mas também na Bahia. E como eu gosto muito do estado da Bahia, eu fiz uma pesquisa sobre esse estado. Lembrando que a Bahia é o segundo maior produtor de mandioca e farinha do Brasil. Em Cabo Frio, o valor desse contrato para limpeza de lixo é de R$ 8.958.348 por 3 meses. Temos uma população de pouco mais de 212 mil habitantes pelo IBGE em 2016. Isso significa que o nosso preço, se a gente fosse inventar uma taxa aqui, um preço que o habitante paga por mês para o seu lixo, nós pagaríamos, cada um de nós, R$ 14,06 por mês para que esta empresa executasse o serviço de limpeza na nossa cidade. A cidade de Jequié, que fica na Bahia, ela realizou o mesmo serviço por um valor que chega a R$ 1,16 por mês para cada morador. E a população de lá é de 162 mil pessoas, portanto, um tanto quanto próxima da nossa. Isso significa que o lixo na nossa cidade é 1.470% mais caro do que em Jequié. Isso me faz lembrar, e aí encaminho para o encerramento, que o valor que o morador de Jequié paga mensalmente pelo seu lixo não consegue comprar nem 150 gramas de farinha, que não dá nem para meio quilo de pirão, 2 pratos de pirão. O valor que o morador de Cabo Frio paga por mês pelo lixo, a partir da celebração do contrato com a Prime, compra 2 quilos de farinha, que perfaz 6 quilos de pirão, 30 pratos de pirão para a farinha comprar. Nesse sentido, senhor presidente, eu gostaria de anunciar que estaremos entrando com requerimento nas próximas sessões, de acordo, obviamente, com os prazos regimentais, que falaremos nas próximas sessões sobre a quantidade de contratações de serviços comissionados pela Prefeitura e estaremos dando mais detalhes dessa nossa curiosidade, nossa ansiedade sobre essas empresas no nosso blog. E já que a moda é citar ditados populares, e a gente está falando de farinha e de pirão, isso me lembra um outro ditado popular diferente do que já foi dito aqui, que é farinha do mesmo saco.
Boa noite.